Estacionamento de transporte escolar. Como é que funcionam as regras? Quais são as infrações? Se houver um erro na sinalização e o agente de trânsito fizer autuação, ele está cometendo um crime de abuso de autoridade? Então essas são questões que nós vamos responder nesse vídeo e que foram trazidas por um internauta como sugestão. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativando aqui o sininho aqui embaixo. Todo novo conteúdo que sair no canal, você será notificado. Então, vamos partir aqui para o nosso estudo do tema de hoje, que foi uma sugestão trazida por o internauta aqui, né, o BDLOW COMG, que diz o seguinte, ó, gostaria de sugerir sobre o tema de sinalização de embarque e desembarque de veículos escolares e suas infrações. Caso não exista nenhuma irregularidade, o agente de trânsito comete algum abuso da autoridade se aplicar a autuação? Então, a gente agradece a participação, lembrando que você também pode trazer aqui nos comentários alguma sugestão ou dúvida sobre legislação de trânsito para a gente conversar. Né? Aqui, apesar de serem duas questões, elas vão poder ser tratadas aqui no mesmo vídeo. Então, veja só, como não existe uma previsão expressa de vaga para veículo de transporte escolar, diferente que nós temos, por exemplo, para transporte de pessoa com deficiência, né, o veículo ali de pessoa com deficiência ou de idoso, né, que tem as suas vagas delimitadas, que inclusive tem regulamentação específica, que é a resolução 965 do CONTRAN, ao contrário desses que têm sinalização horizontal específica, no caso do transporte escolar nós não temos uma placa ou uma pintura que identifique expressamente ou que seja exclusivo para o transporte escolar. Né? Claro que existem saídas, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui, né? Porque a recomendação é utilizar série de placas de estacionamento regulamentado, com informação complementar, ou as placas de proibição de estacionamento e parada, também com informações complementares. Então, veja só, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele tem, na Resolução 973, o Regulamento de Sinalização Viária. Lá você vai encontrar nos anexos os manuais brasileiros de sinalização de trânsito, conforme seus volumes. E no volume 1, que trata da sinalização regulamentar, né, das placas vermelhas, nós vamos encontrar ali, por exemplo, o caso da placa R6A, que é uma placa de proibido estacionar. Nessa placa aqui é possível colocar uma determinação, por exemplo, de um horário, de um período, né, dizendo ali, olha, durante esse período aqui está proibido estacionar. Também pode-se colocar a informação complementar determinando que ali é proibido estacionar, exceto para veículos escolares. Né? É uma possibilidade que pode ser, então, utilizada. Veja, não está aqui dizendo, o manual dizendo que deve ser essa a placa, mas pela própria lógica de autorizar ali, como exceção, esses veículos de estacionar. O problema é que essa sinalização aqui, ela proíbe o estacionamento, mas não proíbe a parada. Então, se você tem ali uma placa dessa, estabelecendo que é proibido estacionar, mas não, né, não é de proibido parar, pode ser que o veículo de escolar chegue no local e encontre um outro veículo já ali fazendo embarque e desembarque de passageiro. Porque embarque e desembarque de passageiro é uma manobra chamada de parada. Né? Parada é isso, enquanto que o estacionamento é a imobilização do veículo pelo tempo superior ao embarque e desembarque de passageiro. Então vai que possa ter alguém ali naquele momento. Então não é muito recomendável, né? Pode ser usada essa, mas não é muito recomendável. Se for usada essa sinalização com informação complementar, que é para os veículos escolares, evidentemente que daí o veículo escolar não estará cometendo infração alguma se estiver estacionado ali, apenas os outros veículos. E aí é claro que tem a infração lá do artigo 181, inciso 18, que é uma infração natureza média, gera 4 pontos na habilitação, uma multa de R$ 130,16 para, né, ser paga aí para quitar. Então, pode ser uma alternativa. A outra alternativa, e que é a mais recomendada nesse caso, na frente das escolas, é colocar a placa R6C, que é de proibido parar e estacionar. Porque essa placa ela não permite nem o embarque e desembarque de passageiros. E aí coloca-se lá uma informação complementar autorizando para os veículos de transporte escolar. Tá? Então, aqui nós trazemos um exemplo de uma sinalização perfeitamente colocada. Né? A placa R6C na linha amarela, porque tem uma demarcação, nesse caso aqui, uma demarcação pintada no chão. Lembrando que a sinalização horizontal, nesse caso, ela tem que ser colocada na pista de rolamento e não é no cordão, na beirada da calçada, como é de costume. A gente vê bastante em todo o Brasil os órgãos pintando o cordão, né, o lado da calçada. A sinalização ela deve estar sobre a pista de rolamento. Tá? Isso é um tema que merece até um outro vídeo, exceto veículos escolares. Veja que está proibido parar e estacionar, exceto, quer dizer que os veículos escolares podem. Quer dizer que essa placa não se aplica para eles.
E, inclusive, foi colocado ali dias úteis, né, para excluir os finais de semana e feriados, em que não há provavelmente nenhum tipo de circulação ali de escolares. E colocou ó, das 6 às 11 horas, das 12 às 17. E esses horários podem variar conforme a necessidade, o atendimento daquela escola. Então, a escola ela solicita para o órgão com circunscrição sobre a via, o órgão municipal de trânsito, se for dentro da cidade, para fazer essa delimitação, porque é necessário, você quer ali que você tenha um espaço para as crianças, né, especialmente crianças menores e tal, poderem descer já direto na entrada da escola, né, o que reduz a chance de atropelamentos, né, ou outros problemas que possam ocorrer. Né, enquanto que os demais veículos vão ter que se colocar para tanto estacionar quanto para embarque e desembarque em outro local, e não naquele local que está sinalizado ali. Nesse caso aqui, como ela proíbe parada e estacionamento, nós temos duas infrações dependendo do que o veículo está fazendo ali. Né? Os outros veículos, não o veículo escolar, se tiver a informação complementar. Que é o artigo 181, inciso 19, que a pessoa está estacionada ali, então ela vai cometer uma infração, nesse caso é de natureza grave, com 5 pontos na habilitação, uma multa de R$ 195,23. Se ela estiver parada, efetuando embarque e desembarque, que também é proibido nessa sinalização, ela comete a infração do artigo 182, inciso 10. E aí a infração é de natureza média, 4 pontos. Na habilitação, uma multa de R$ 130,16. Essas são as infrações relacionadas a essas duas placas, que são as placas mais recomendadas, apesar de que a mais adequada é essa aqui. Né, fazendo essa análise, entendendo o que ela significa, sabendo o conceito parada de estacionamento e levando em consideração qual a necessidade daquela escola, daquele local ali. É ter um espaço sempre dedicado, ou pelo menos sempre naquele horário, dedicado aos veículos de transporte escolar. Se é sim, aos veículos escolares, se é isso sim, então bota essa placa. Não, é estabelecer apenas o estacionamento. A preocupação é que não tenha um veículo que permaneça ali por um tempo. Então pode colocar a outra que nós vimos antes. O outro questionamento que vem junto com o que o nosso internauta trouxe refere-se a um abuso, um possível abuso da autoridade, porque o agente de trânsito fez autuação ali no local em que não havia sinalização correta, havia alguma falha de sinalização. É sempre importante destacar, quando a gente fala sobre erros de sinalização, a gente tem que falar sobre o artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro, que ele diz: não serão aplicadas as sanções previstas neste código por inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou for incorreta. Parágrafo 1º vai colocar que o órgão de entidade de trânsito que tem circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização e responde pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Tá? Aqui nós precisamos entender que nós estamos falando da responsabilidade objetiva, ou seja, houve um erro por parte do órgão e esse erro causou algum prejuízo ao cidadão, cabe uma possível responsabilização. Nós temos que entender que aqui nós estamos falando em abuso da autoridade. Aqui estamos falando em que a pessoa teve algum prejuízo, geralmente de caráter financeiro, né, de prejuízo no próprio veículo, quando acontece um sinistro, por exemplo, em decorrência dessa falha do órgão. Então ela vai levar ao órgão esse questionamento, vai, dizer, né, vai buscar um ressarcimento disso. Né? Provavelmente não vai conseguir diretamente com o órgão, vai ter que judicializar a questão. Ainda que judicialize, não é qualquer erro, não é qualquer falha que vai gerar essa indenização ou reparação civil de danos, né? Depende do que nós estamos falando ali, qual é o efeito que aconteceu, certo? Mas é uma possibilidade. No mínimo, aqui o cancelamento da autuação deve ocorrer se demonstrado durante o processo administrativo que houve ali um erro. É isso que eu coloco aqui, ó. O agente público, o agente lá, fiscalizador, ele não está cometendo a priori o crime de abuso de autoridade, até porque é um crime. Né? Para ser um crime não é qualquer conduta, qualquer falha humana, certo? E cabe ao condutor proprietário do veículo, são duas partes interessadas, apresentar defesa prévia, interpor recurso contra essa autuação, contra a penalidade que foi aplicada, se no caso do recurso, né? Então, para demonstrar que aquela sinalização está comprometida, e se está comprometida, não se pode, com base no artigo 90, aplicar sanções ao condutor. Então, isso aí no processo administrativo é conhecido, é o processo normal de defesa e recurso de multa. O crime de abuso da autoridade, ele está previsto em uma lei que foi criada lá em 2019, aprovada, né, que é a Lei 13.869, que foge, não é uma lei sobre legislação de trânsito, mas respondendo à dúvida do nosso internauta, é ela que traz ali os crimes de abuso da autoridade. E eu destaco aqui o artigo 1º já, né, que está falando que se define os crimes de abuso aqueles cometidos pelo servidor público, ok. Agora,
ela tem, esse servidor público tem que ter a finalidade, e aí está no parágrafo primeiro, a finalidade específica de prejudicar o cidadão ali, ou beneficiar a si mesmo, ou por capricho ou satisfação pessoal. É claro que você que está vendo esse vídeo pode dizer assim, bom, mas eu já vi, já passei por situações, ou já ouvi falar situações em que o agente de birra fez autuação, né, ou não foi com a cara do condutor, o condutor falou alguma coisa, foi desrespeitoso, ele resolveu fazer a autuação. Enfim, é claro que aqui não cabe a nós discutirmos as ações de casos como esse. Mas é importante destacar que muitas das vezes o cidadão que está sendo autuado, foi constatado o cometimento de uma infração, ele geralmente sente evidentemente um desconforto, é desagradável essa situação, e muitas vezes ele leva para o lado pessoal e leva também essa visão de que ele está sendo alvo de uma injustiça. Né? É um mecanismo de defesa nosso entender, tentar de alguma forma justificar e nos defendermos daquilo que estamos sendo acusados, ainda que nós estejamos errados. É claro que existem sim situações de irregularidade, né? Não podemos negar isso, que ocorrem sim falhas e erros e que pode sim, claro, ter ali dentro das corporações, dentro dos agentes de trânsito, os agentes agindo dessa forma. Né? Agora, o Poder Judiciário ele não vai considerar, né, um crime, né, não vai ter um delegado, não vai prender, né, entre aspas, não vai fazer ali um processo inicial de enquadramento nesse crime, porque o agente de trânsito ele fez uma autuação com base em uma sinalização errada. Porque isso é uma questão administrativa, isso tem que ser resolvido dentro do órgão. Agora, é claro que se o agente ele comete esse erro, ele sabe que a sanção está errada e ele autua reiteradamente, o órgão de trânsito também não faz nada, não vai lá e muda a sinalização, não corrige ela, né, continua aplicando a autuação, apresenta defesa, recurso, não adianta, é claro que daí a pessoa está sendo lesada, a sociedade está sendo lesada, e aí mecanismos de buscar tanto o Ministério Público quanto a própria corregedoria do órgão, ouvidoria do órgão, contra aquele agente específico ou contra o próprio órgão como um todo, né, que não está resolvendo aquela problemática. Então, existem outros caminhos iniciais administrativos para se buscar essa correção da sinalização, para se buscar o cancelamento das autuações irregulares. Né? Não chega, então, ao ponto do crime, né, de abuso da autoridade, porque nós estamos falando de uma lei muito mais voltada à proteção, né, evitar ali que os agentes de investigação, os agentes policiais mesmos, façam ali algum tipo de procedimento irregular contra os réus, né, num processo criminal, contra os presidiários que já são condenados. Né? Então é nesse sentido que essa lei veio. Né? Claro que a gente pode transpor, como uma lei de direito sancionador, a gente pode transpor, de certo modo, para o direito administrativo naquilo que couber. Né? Nós temos lei de improbidade administrativa, temos outros dispositivos de lei administrativa que vai ser usado primeiro para atestar aí, ou para condenar, né, dentro da esfera administrativa aquele servidor. E aqui o parágrafo segundo ele é muito interessante, que ele diz que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então está dizendo o seguinte, olha, não é a mera falha. Aí eu comprovei, mediante defesa e recurso, que aquela sinalização está irregular. Né? O órgão vai lá, defere o pedido, cancela. Eu quero que o agente de trânsito lá, porque eu falei na hora que ele estava errado, eu quero que ele responda por um crime, eu quero que ele seja preso. Não é assim que funciona. Né? Ele errou? Errou. O órgão acatou o pedido da defesa? Acatou, cancelou a autuação. Então, está resolvido. Mas eu tive prejuízo, me incomodei, eu tive que gastar, contratar uma pessoa para recorrer para mim. Né? Não há necessidade disso, mas realmente muitas vezes é o caminho. Eu tive prejuízo financeiro. Bom, posso tentar ingressar civilmente, processo civil, para tentar esse ressarcimento. Né? Posso tentar fazer isso. Eu digo posso tentar porque o judiciário muitas vezes ele vai entender que esse pequeno prejuízo é um mero dissabor, não é algo que enseja numa indenização, às vezes até nem numa reparação, porque faz parte da possibilidade. É reconhecido que esse erro, essa falha, é um erro, uma falha que, ainda que tenha a responsabilidade objetiva dizendo que havendo erro, não importa se com dolo ou com culpa, né, tem que ser responsabilizado, né, é evidente que se é algo muito pontual e com um prejuízo financeiro que não é classificado, reconhecido como significativo, muitas vezes não vai lograr êxito nessa ação. Né? Mas aí cada caso é um caso e o cidadão tem todo o direito de buscar meios e se informar e procurar um advogado especialista para auxiliá-lo no seu caso concreto, no seu problema que ele está enfrentando. Tá? Então, esse é o nosso vídeo aqui de hoje, falando sobre dois tópicos, né, que acabaram aí certamente
tem aí um caso concreto que aconteceu, que motivou essa pergunta do nosso internauta. Espero ter trazido para você informações importantes. Claro que sempre é de forma bem resumida, porque nosso objetivo aqui não é nunca esgotar o tema, mas trazer alguma clareza para você ali e reconhecer os pedidos, os comentários. Lembrando que você pode colocar aqui uma sugestão de tema nos comentários aqui embaixo e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. É importante que outras pessoas saibam que nós estamos produzindo esses conteúdos aqui no canal da UnicefC e também fica o convite para você seguir e acompanhar o trabalho da UnicefC nas redes sociais. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.